nos víamos há muito, muito tempo. É Inês aí. Há uns anos. 5 quilos atrás. Depois da pandemia, olha, é verdade. A gente alarga por todos os lados. Tem toda a razão, aconteceu-nos a todos. Agora já estamos aqui a tentar pôr o esqueleto no sítio certo. Olha, eu não sabia nada da sua vida para lá daquilo que aqui em Portugal se conhecia, da sua vida artística e afins. Agora, ainda a sua origem é uma coisa, conte-me lá, tem um avô espanhol? Sim, eu tenho um avô espanhol. Uma avó italiana. Se formou, foi para a Itália. E em Itália conheceu a minha avó, a italiana. A italiana. E depois eu tenho um avô egípcio, uma avó egípcia e um avô francês, mas com ascendência austríaca. Daí vem o Gruber. E portanto, isto tudo deu a Cimara. Deu essa... Aqui está uma Cimara bem gira. Teria 2 aninhos aí. Portanto, aqui é aquela fase da infância fantástica, Exato. Não é? Em que sítio do Brasil? No sul, em Porto Alegre. Porto Alegre, portanto. E aqui, então, é música, os carnavais... Os carnavais. Eu, com 1 ano e pouco, fui eleita rainha do carnaval. Porque eu cantava... Rainha de fraldas. Rainha de fraldas. E lá andava... A minha mãe não me encontrava desesperada dentro da sala onde nós estávamos. Isso era meu pai. Isso era meu pai. Esta fotografia é muito bonita. Eu gosto muito dela, sim. E então, de repente, ela olha e eu estava em cima de um cadeirão e eles já com uma coroa na cabeça e eu sair do cadeirão, saí, mas tirarem minha coroa, não. Eu levei a coroa. Gostou de ser a rainha do baile. Pequenina, mas a rainha do baile. Sim, gostei. Olha, o seu pai é uma figura muito importante, não é? É porque eu, às vezes, quando eu faço os meus diretos, e também no meu canal no YouTube eu digo, vocês têm que dar valor e dizer que amam enquanto é tempo. Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Exatamente. E meu pai estava ali, era aquela figura que estava ali e pronto. Agora, um dia... ele sofre um gravíssimo acidente. Já me vai contar. Antes de ir a esse momento, já me vai contar. Porque a verdade é que estes primeiros anos da sua vida são rodeada de muito conforto. Do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Portanto, os seus pais tinham um restaurante também, não é? Era o Veneza Palace. Era um restaurante para 1000 pessoas. Nossa Senhora, é sério? Tinha um salão para casamentos e tinha música ao vivo todos os dias. Havia dias que era música paraguaia, com harpas e coisas. Era um restaurante chique. Um restaurante chique, portanto... comida francesa, pronto. Que bom. Portanto, então a Cimara andava por ali. Eu acho que eu fiquei adulta muito cedo porque eu nunca tive criança perto de mim. Que era filha única, não é? Filha única. Neta única. Neta única, tudo única. E, portanto, começou a... Eu falava contigo... Com 10 anos, eu falava contigo. Como uma pessoa crescida. Exatamente. Não, eu passei do bebê para adolescente. Quer dizer, aquela etapa da menininha, não sei o que, não... Não aconteceu. Foi rápido. Foi rápido. Mas vai para um colégio interno? Fui, porque meu pai quis montar uma empresa que era importação e exportação de automóveis americanos. E então, para isso... Ele e a minha mãe, durante uma temporada, viajavam muito para os Estados Unidos para trazer as peças. Era preciso ficar em algum sítio. Exato. E então, em vez de estar com uma empregada, com uma babá, me puseram numa escola de freiras. Gostou? E eu amei. A sério? Quando as pessoas dizem, ai, que horror, escola de freiras. Espetáculo. Bom, eu fui expulsa 2 vezes. Espetáculo! Primeiro porque não admitia que me dessem banho. Vinha a freira com um esfregão para mim nas partes. Eu dava um banho na freira. Não permitia. Isso eu me lavo. Tu não sabes te lavar. Me lavo, não deixava. Até que falaram com meus pais e chegaram a um consenso que me deixavam eu me organizar. Aqui é a primeira comunhão. Aí a primeira comunhão, 6 anos. Mas está com ar de anjinho mesmo. Eu acho que foi o final da etapa anjo. Portanto, tudo a correr muito bem. O negócio a correr, tudo a correr. Os seus pais, a determinada altura, desistem do restaurante? Desistem e resolvem ir para São Paulo. Por quê? É a grande cidade. É a grande cidade. E também porque queriam que eu me adaptasse a um meio maior.
Até porque ia fazer estudos para medicina, não é? Exatamente. Quem é que isto da medicina é da sua cabeça? Era? Minha. E quando eu estava no liceu, veio a filha do Dr. Schweitzer, que ganhou o prêmio Nobel e veio dar conferências pelo mundo inteiro. E ele cuidava em África dos leprosos. E eu me apaixonei por aquilo, então aí foi de cabeça. E eu queria, porque queria. Entretanto, meu pai fica no sul para vender o restaurante e organizar aquelas coisas todas, e nós fomos para São Paulo. E já fiquei na escola, aí 15 anos. 15. E aquela era a minha mãe. A sua mãe e 2 rapazes bonitos ao seu lado. Eram os meus padrinhos. Para debutante, um padrinho para entrar de braço. Mas não, isto era um baile de debutantes ou não? Não, era um baile. Eu não tive porque não tinha dinheiro. Porque entretanto as coisas mudaram, não é? Mudaram. Porque entretanto, nós estamos em São Paulo e o meu pai numa noite sai com os amigos, sofre um acidente e falece. Ao falecer, ele deixou uma pessoa com 30 e poucos anos, com 35 anos ele ainda não tinha, essa pessoa não tem a vida resolvida, não tem testamentos feitos. Normalmente pensa, eu com isso vou comprar aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa tem projetos. E então, de repente, ele morre e a minha mãe, como quase todas as mulheres daquela época, não tinha a mínima ideia dos negócios do meu pai. E então ela, como era uma pessoa honesta, chegava lá um indivíduo qualquer e dizia, olha, dona Nina, o seu marido me deve 500 contos, vamos dizer, 500 não tem problema, pagava. Ela foi pagando sempre de boa fé. Até que um dia eu cheguei e disse, mãe, para, tu tens que parar. Tu não pode estar pagando, tens que ter um advogado, e esse advogado ver. Ou seja, eu tinha mais cabeça que ela nisso. Ela funcionava com o coração. Se emprestaram para o meu marido, eu tenho que pagar. E eu disse, tudo bem, provem. Senão, qualquer dia, quem vai estar pedindo somos nós. E aconteceu. E aconteceu, não é? A morte do seu pai, a sua mãe dá-lhe a notícia de uma maneira muito particular, não é? Sim. Porque ela diz assim, olha, vamos à Igreja da Consolação, que é uma igreja belíssima. E chegamos à igreja, por que, mãe? Vamos lá, vamos rezar um pouquinho. E eu gosto muito de entrar nas igrejas na hora que não tem ninguém. É um espaço muito especial. É espaço especial. Aí é que é a igreja. Exatamente. Não há aquelas energias. Numa missa há muita energia misturada, boa e má. Então, fomos lá, estávamos orando, e depois ela disse, senta aqui um pouquinho. Ela disse, olha, filha, eu tenho uma notícia para te dar. O pai sofreu um acidente e caiu a ficha logo. E eu disse, morreu. E ela disse, morreu. Eu tive a maior crise de choro da minha vida. Foi quando caiu a ficha que eu gostava do meu pai. Porque a minha vida foi toda mãe, é a mãe. Se calhar porque eu via que a minha mãe era mais frágil. Eu acho que a minha mãe foi a minha filha toda a vida. Percebo. Portanto, naquela altura, subitamente, por isso é que estava a dizer que temos que dizer que amamos enquanto eles estão cá. Sempre. Não é? Eu às vezes peco por dizer, te amo. Eu tenho amigos que às vezes não têm juízo nenhum. Têm idade, eles têm dinheiro e não têm juízo. E às vezes eu digo, rapaz, não procures a tua estabilidade com uma garota de 25. Procura por uma mulher que te acompanhe, bonita. Há mulheres com 50, 60 anos que são um espanto. Não procures ali. Ou seja, esse amigo, e o meu marido sabe quem é quase um filho para mim. E é um homem que tem 70 e muitos anos. Mas ele tem uma cabeça, ele é um eterno adolescente, o que é bom também. E diz muitas vezes que gosta dele, é isso? Eu digo sempre a ele, eu te amo com os teus defeitos, porque as qualidades todo mundo gosta, né? As pessoas, das qualidades ninguém reclama. E a gente tem que gostar dos amigos pelos defeitos. E estar ali para segurar. É um bom conselho. Portanto, perder o pai nessa altura, então, foi um choque de maturidade. Foi um choque porque perdemos tudo. Perdemos a mordomia, perdemos o dinheiro, perdemos tudo.
E de repente, de viver numa casa com 11 dormitórios, com sala de estudo, sala disso, sala daquilo, que tu sabes que no Brasil, quando se tem dinheiro, é possível beber muito, muito bem. Melhor que nos Estados Unidos. Fomos viver por uma kitnet em São Paulo, que é uma sala. Sim, um quartinho e uma sala. Não, sem quarto. Uma sem sala, quarto. Uma cozinha que é kitnet e a casa de banho. Nada mais. Fomos viver para ali, mas sempre a minha mãe disse, podemos não comer carne, mas estudos, tu vais para a melhor escola. E eu até o último ano que estive no Brasil, estive no Oswaldo Cruz, que é um dos melhores colégios que há lá. Só que chegou um momento que para pagar o aluguel e pagar o colégio não dava para comer. Então, passaram mal? Passávamos muito, muito. Eu não tenho vergonha. Olha, e se passar fome e emagrecesse, eu não estava desse tamanho. Portanto, não é por aí. Então, eu vivia na melhor rua. Isso também. Era a melhor rua. Sim, porque no Brasil morada é importante, não é? Adereço é... É importante. Endereço é importante. Porque não há assaltos, não há... É outro... Né? E nós vivíamos na Martins Fontes, que era em frente ao Estado de São Paulo, o jornal. E então, havia muito restaurante bom ali. E eu ia aos restaurantes e dizia, levava uma latinha de azeite galo vazia e dizia, olha, eu tenho uns cãezinhos em casa, não tinha cão nenhum. Portanto, se sobrar alguma carninha, vocês ponham aqui. Só que logo um deles topou e já não dava o resto das travessas. Ele trazia algo e dizia, olha, tem aqui uma sopa muito boa, leva para ti e para tua mãe e tal, tal, tal. Portanto, ajudavam. Ajudavam, entende? Mas tiveram aí, não é? Tiveram que ir... Tive que ir. Pedir ajuda. Tive que ir, porque chegou um momento que um ser humano não consegue raciocinar numa capital com um copo de leite e um papo seco. Não consegue. Aquela capital, que é uma cidade muito... Estressante. E depois, quando te formas, vais pedir uma bolsa de estudos... Para a medicina. Para a medicina. Com as melhores notas, era trabalhador estudante, era órfã. Não. Se não houvesse cunha, não havia. Então eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? E um dia eu disse para minha mãe, isso só vai ir para pior. Foi a época da mudança da moeda. Isso daqui vai para pior. Portanto, se eu tiver que trabalhar em qualquer outra coisa, eu aqui não vou ganhar para subsistir. Então, eu passei a mão na minha mãe, vendemos tudo. Sabes o que é vender tudo? E tu, com um punhadinho de dinheiro e 3 malas, ir para a Europa. Para Portugal? Portugal. Mas não correu bem? Não. Eu cheguei a Portugal, a entrada em Lisboa é fantástico, é um sonho, não é? Qualquer pessoa que venha de imigração, de barco, estamos a falar de barco, não é? Porque vai 13 dias de barco, não é? E entra e vê Lisboa, tu diz assim, é o céu. E é. Só que na época que eu vim, era a época da guerra colonial. Então, olha, essa foi a primeira foto que eu tirei em Portugal. No Rossio, quando ainda havia as floristas. Exatamente. E então foi tirada por um grande fotógrafo, Antônio Capella, que foi um dos grandes amigos que eu tive em Portugal até a hora do falecimento. Chegamos aqui, ao chegar, havia a moeda. Aqui. E a primeira coisa, passamos pela polícia, carimbaram. A moeda do Brasil tinha mudado e, portanto, não valia nada cá. Eu não sabia, em 3 dias eu não sabia nada. Então eu ponho o meu dinheirinho, trouxeram divisas, trouxemos, né? E a senhora, que não se pode chamar senhora, faz assim, isto não vale nada. E eu só vejo as minhas notas voarem e caírem no chão. Agora não é isto já não vale nada, não vale nada. Ande, junte e desocupe. Eu disse, não, estou te falando, eu tinha 16 anos, por aí. E eu disse, não, a senhora vai sair daí e a senhora vai juntar. Porque eu não joguei nada no chão, nem papel eu jogo. Tá, só vai juntar. Fulana, vai lá, que está uma
uma fila muito grande. Não, não é a fulana, é a senhora. E se a senhora não juntar, eu vou chamar o consulado e vou fazer uma denúncia. Armei um escândalo. Eu entrei já. Era para marcar, era para marcar. Pronto. Entrou para marcar. Ela saiu e juntou. E depois eu disse para ela, a senhora pode ter uma farda, mas a senhora não tem berço. Não se faz isso com ninguém. E é verdade, não foi um momento feliz. Não foi um momento feliz. E logo aí percebeu que isto ia ser difícil, não é? Ia ser difícil e foi difícil, tanto que um dia, estávamos 2 meses em Lisboa, eu disse para minha mãe, não é aqui, vamos para a Espanha. Espanha! Não sabemos falar espanhol. Não te preocupes, eu sei falar tudo, não há problema. Mas com 16, 17 anos, quem tomava conta da família era a Cimeira. Era. E tomei bem. Pelos vistos, sim. Tomei bem. Vamos no Lusitânia Express, que era antigamente o comboio. Vai para a Espanha, sim. Para a Espanha. E eu disse, Lusitânia Express. Eu, na época, fiz confusão com aquele do Oriente Express. Então, Expresso Oriente. Eu quero uma cabine com cama. E lá fomos com cabine com cama, chegamos... Mas não era o Expresso do Oriente. Não tinha nada a ver. Mas pronto, então lá vai para a Espanha. Vou para a Espanha. Mas o que achava que havia em Espanha? Primeiro milagre que acontece em Espanha, eu baixo o vidro, olho para baixo e digo em voz alta, carregador, por favor. E a minha mãe dizia, sabes falar espanhol? Não sei, mas saiu. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra carregador e comecei imediatamente isso. Hablar. Hablo e tierro. Ah lá, aquilo vai tudo. Aqui começa a cantar, aqui começa a fase então da música. A fase da música. Porquê? Porque quem vinha com a medicina, quem vinha com outras ideias, a música... Mas já no Brasil eu cantava. Sim, porque a família também tinha uma tradição artística. Uma tradição artística. Sim. Da parte da minha mãe, era cantores de ópera, faziam parte dos corais quando vinham as óperas. O meu pai não, meu pai era pintura, ele gostava de pintura, mas também pouco tempo viveu. Nessa época... Eu já tenho os meus 18 anos, eu só frequentava lugar onde houvesse artistas. Porque sempre a veia, o artístico me chamava. Então havia 2 ou 3 lugares em Madrid e eu comecei a frequentar e sempre havia um pianista. E uma das noites vai o Augusto Olgueró a tocar. Estava tocando lá, saiu da mesa dele e foi tocar. E começa a tocar uma bossa nova. Eu me levantei e comecei a cantar a bossa nova com ele. Porque a partir daí, havia uma festa. Oh, vem, Suzete, vem cantar conosco. Seu nome é Suzete. É. Simar é nome artístico. É nome artístico. Suzete, muito bem. Portanto, e é assim quase naturalmente que a coisa se dá. Se dá porque em Espanha, se tu souberes frequentar os sítios, as pessoas te dão oportunidade. Te dão. E eu, nessa idade, eu monto a minha primeira banda. Ai, era a época que os homens tinham que usar aqueles folhos e tal. Hoje, quando eu vejo aquela foto, deve haver alguma foto por aí dessas. Mas era giro. E a partir daí, olha aí. Aí estão. Olha lá. Meu Deus. E boneca gira. Pois, aquela época eu me achava gorda. Olha, se eu me visse... eu sentido do humor é que nunca lhe falta. Não há dúvida nenhuma. E a partir de aí, o espetáculo que nós fazíamos era tão bom que começaram, eu ia para abrir as figuras, as grandes figuras que iam. As grandes figuras espanholas e não só. A primeira parte, Simara Show, número brasileiro, não incomodava ninguém, ninguém se sentia lesado, porque era uma coisa estrangeira. E foi aí que eu conheci 1000 artistas, tanto que quando eu desisti, E a vida compôs também. E de que maneira? Portanto, estava certo, todos os seus instintos estavam certos. Estavam certos. Só que sempre ficou aquela coisa Portugal. Eu queria vir para Portugal. E a minha mãe diz assim, não troques o certo pelo duvidoso. Eu sei, mãe, mas vamos experimentar. E foi um carnaval, não é? Foi o carnaval pago pela Real Companhia
de Vinhos do Porto para eu ir inaugurar o Hotel Júpiter. No Algarve. No Algarve. E foi ali que eu conheci montes de artistas portugueses. E eu disse, mãe, eu vou voltar para a Espanha, porque eu não vou abandonar isso, que isso era muito bom. Mas eu hei de voltar para cantar em Portugal. E assim começa o namoro com Portugal. E começou o namoro, até que depois do 25 de Abril, então eu vim, foi esse espetáculo que fui cantar no Carnaval do Sporting, no antigo pavilhão do Sporting, foi este carnaval. Aí é quando eu volto para Portugal. Ó, Simar, e amores? Não há? Era só a mãe? Não há amores? Não há namorados? Não há nada? Namorei muito. Ai, estava a ver. Falta aqui um bocadinho. Eu vou embora deste mundo com o papo cheio. Ai, muito. Namorar é bom. Mas a conquista é muito boa. Eu imagino que nesta altura devia haver muita agitação, não? Havia muita agitação. Mas sempre fui... Não era um grande amor da minha vida. Graças a este homem é que me fez como cantor em Portugal. Cipriano Costa, do Porto. Ele gostava tanto do meu espetáculo, amor da minha vida como empresário, atenção. Claro, naturalmente. Ele gostava tanto do meu espetáculo que diziam assim, bom, quais são os artistas? Vem o Zé Malhoa, vem o Zé Cid, vem isso, vem aquilo, vem o outro, e vem a Simara. Simara? Quem é a Simara? Simara é uma brasileira, vocês vão gostar. Não queremos brasileira. Ela vem. Se vocês não gostarem, vocês não pagam. Pago eu. E foi assim. E foi assim. Eu chegava a passar 15 dias no Porto, trabalhando diariamente, porque antigamente não é como hoje, que é 2 dias de festas. Antigamente era uma semana inteira. Qualquer cidade, qualquer aldeia, era uma semana. Um grande amigo, que Deus o tenha. Olha, está aqui com alguém que se conhece bem, não é? Com a Amália. Com a Amália. Com a Amália. O Frei Lima, tão bonitinho. Ai, que gostosura. Portanto, assim começa a entrar no circuito artístico português e a cruzar-se com figuras como esta senhora, não é? Exatamente. E isso foi assim. Rapidamente, eu sofri um gravíssimo acidente em Madrid. Caiu o elevador do andar 17 comigo. Eu entrei... Como é que é? Cai o elevador do Hotel Meliá Princesa. Eu tinha já, na época, comprado uma suíte no Hotel Meliá Princesa. Eu estava em cima da carne seca. E então, eu vinha da minha suíte, peguei o elevador e, de repente, eu ouço um estrondo em cima do elevador e aquilo foi queda livre. Até bater e entalar no 5º andar. Eu perco o sentido, quando eu acordo, é bombeiros, é o escambau, lá vem eles, abrem um pedacinho. Até fiquei sem ar. Está tudo nesse livro. Fiquei sem ar completamente. Está tudo nesse livro. E cai, os bombeiros abrem e diz, tens que sair rápido. Mas estava inteira. Estava inteira. Partida, estava toda partida. Mas eu tinha que sair por ali, porque é como eles dizem, uma segunda queda ela não resiste. Então eles me puxaram pelo buraco, do chão para o teto do elevador. E por esse buraco me puxaram para fora. Lembra-se, tem recordação disso? Sempre. Não perdeu os sentidos, Não. nada? Perdi os sentidos antes. Quando eu acordei, estava aquilo. Agora, eu sempre tenho que ter uma palhaçada no meio. Eles, quando me vêm com a tesoura para cortar umas botas, porque isso foi em janeiro, era muito frio. Vão para cortar as botas, mas minhas botas não, eram umas botas caríssimas. E eu disse, abra o fecho e tira a perna. Tu não me cortas as minhas botas. Eram umas botas para... Quem já passou necessidade não gosta de ver assim estragado. Mas realmente, que acidente. Nunca tinha conhecido ninguém aqui. Estive um ano em tratamentos pela Hartford Seguros. Me trataram. Fiquei com agorafobia. Eu não podia andar numa praça que morria de medo. Eu morria de medo. Nem andar em elevadores, imagino eu. A primeira coisa que me fizeram foi entrar em elevador. E ando de elevador muito bem. Que medo. Já subi, agora já não existe, nas Twin Towers, nos Estados Unidos, estive lá em cima.
Não tem medo. Os traumas ficam quando a gente não volta a fazer. Ai, que medo, Simara. Esse detalhe da sua vida. E como na hora da queda, eu vi 2 padres. Um que eu não conhecia, mas isso é verídico. E depois eu disse... Viu? Teve uma visão? Tive uma visão. O padre Gino Buresi. E o outro era o padre Pio. Nunca tive nada com o padre Pio. Ouvi falar, respeito, mas não é, né? Não é santa a sua devoção? Não. Padre Gino Buresi. Quando eu volto a ser a Simara, eu vou no computador. Quem é o padre Gino Buresi? Está na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Roma, e ele está proibido de fazer a missa, porque quando ele faz a missa, aparecem as chagas. É um estigmatizado. É um estigmatizado. E eu mando uma carta para ele, dizendo que sem eu conhecer, tinha passado isso, e ele me retorna a carta, dizendo que eu ficasse tranquila, que eu ia voltar a andar, voltar a ser... porque fiquei gaga. Se eu dormia, eu acordava, começava a cuspir, porque sentia que estava sendo enterrada viva. É um drama. E a minha Santa Mãe esteve ali comigo o tempo todo. E não andava? Não. E quando acabou o dinheiro, que chegou assim, bateu o vermelho, pim, não há mais. Eu disse, eu tenho que cantar. Liguei para o Cipriano. Cipriano, eu tenho que cantar. Mulher, como é que tu vais cantar? O único artista que entra em palco de canadianas é o Sérgio, do Sérgio e Madi. O Sérgio cantava com as muletas. Simara, tu não podes entrar de muletas. Então, eu deixava as muletas e depois eu vinha caminhando devagarinho, já não fazia aquelas loucuras que eu fazia em palco, mas eu tinha que ganhar dinheiro. Porque eu tinha que pagar as coisas. Portugal, então, é um sítio onde a acolhem, onde é possível fazer essas coisas todas e onde fez bons amigos. Vamos à Caixa do Correio. Vamos lá, então, ver o que é que está na Caixa do Correio. Sou Frei José Lima, franciscano e sacerdote. Conheci a Simara em 1990, vai para 30 anos, num espetáculo realizado na aula magna da Universidade de Lisboa, onde havia vários artistas. A Simara era uma das cantoras e a Amália Rodrigues era a artista principal. Foi a Simara que organizou esse espetáculo para recolher fundos, auxílio para as Clarissas do Desagravo, para a construção da sua casa, da sua residência. Eu quis conhecer a Simara porque apreciei esse gesto altruísta da artista. E depois disso fiquei amiga da Simara, até no fim desse espetáculo tirei uma fotografia com a Simara e a Amália Rodrigues, que eu guardo religiosamente. Depois disso, batizei como sacerdote a filha da Simara, a Simarinha, e sabendo desta faceta altruísta da Simara, atrevi-me no ano de 2000, em maio, a pedir-lhe que viesse gratuitamente fazer um espetáculo para a juventude franciscana que se reuniu a nível nacional, umas centenas de jovens em Lamego. E ela veio de propósito do Algarve, de onde tinha vindo um espetáculo com a sua banda, e atuou ali, em Lamego, sem ter recebido um tostão. Mas vinha saber depois, por portas travessas, que ela pagou aos artistas que vieram com ela do seu bolso. Recordo-me, quando ela disse que sim, de me ter dito uma coisa que me ficou gravado. Quando se trata da juventude, é sempre uma boa causa. E por isso a Simara é uma Simara de causas. É uma mulher de causas. É esta a faceta que eu queria sublinhar na Simara. A sua faceta altruísta de procurar fazer os outros felizes. Simara, um abraço de todo o coração. Continuo unido a ti, continuo a rezar por ti. Bem-ajas. Olá, Simara. Passei para te deixar um beijinho, para dizer-te que gosto muito de ti, que te admiro muito. És uma grande mulher, uma grande guerreira. Tens espaço por grandes adversidades na tua vida, com esse sorriso lindo, sempre bem humorada. Eu já tenho muitas saudades dos nossos fins de semana, dos nossos encontros, das nossas maluquices e das nossas boas gargalhadas. Continua a ser essa grande mulher, essa grande guerreira, lutadora. Obrigada por poder fazer parte da tua vida.
E até breve. Então, estes amigos, portanto, estava-me a dizer que esta senhora não queria fazer um curso que era bom para ela. Era bom para ela. E eu fez. disse, faça, tu tem capacidade. E hoje é uma das melhores. Está a ver? Está a ver? Como as coisas são? Mas é tão maluca quanto eu. E disto tudo, portanto, carreira como cantora, mas sempre se dedicou a outras coisas, nomeadamente a uma coisa que eu não sei muito bem o que é, mas é a cristalterapia. Cristaloterapia. Cristaloterapia, pronto. Que tem a ver com os cristais, não é? Exato. Pronto. E que isto, de facto, se transformou também numa pista da sua vida que está muito presente. E que... Porque tem ligação com a medicina. Ah. Eu tirei um curso de medicina natural, fiz vários de cristaloterapia e através dos cristais nós podemos tratar desde o alcoolismo, depressões, dores de estômago, reumáticos, todo tipo de doenças. Só que em Portugal eu entrei muito devagarinho, porque não há uma tradição da cristaloterapia. Não. Se você está em França, você tem laboratórios, por exemplo, o Boiron, que é um laboratório de medicina, que fabrica medicamentos com cristais. Aqui nós não temos. Então, tive que entrar devagarinho, e como vai dando certo, as pessoas começaram a acreditar e utilizam. Então, e hoje tem uma série tem uma série de consultórios. Exatamente. Não só em Portugal, como em Luxemburgo, Irlanda, Inglaterra. Eu tenho uma magnata dos cristais aqui ao meu lado. É verdade. E te trouxe dois. E vou falar de dois. Então. Olha, O que é isso? Este é o Angel Aura, a aura dos anjos. Sim. Certo? Ele é assim. É bonito. É bonito. E então? Este cristal, normalmente nós pomos em casa para limpar de cargas negativas a casa. Nós não utilizamos a máscara, porque chegamos em casa, tiramos a máscara, vamos lavar a máscara, aquelas coisas todas. Os cristais, eles têm a tendência de absorver energias negativas. E então, este então é fabuloso. Ele Em qualquer sítio da casa? Em qualquer sítio da casa. Muito bem. E o outro? O outro Vamos pôr aqui. é o chamado Aura Titanium. Este deve ser poderoso. Aura É para você usar contigo. É? Porque às vezes não é que ninguém esteja querendo o teu mal. Não, eu espero que não. Não, é que as pessoas têm a mania de dizer, me querem mal. Não, às vezes gostariam de ser como tu. E portanto às vezes confunde-se na cabeça. Nós nos confundimos. E quando nos confundimos, o Angel Aura, e parece mentira que a terra nos dá as pedras. Portanto, este tem que se trazer onde? Na mala, no bolso? Na mala, no bolso, Tá bem. levar contigo. Vai para o bolso. O Aura Titânio é espetacular. E, por exemplo, se um dia tu estás muito down, tu sentes, oh meu Deus, o que está passando? Às vezes há dias que a gente não sabe por quê, mas parece que temos uma carga em cima dos ombros. Deita-te 5 minutos ou 10 minutinhos, coloca ele aqui na zona do terceiro olho e há uma relaxação fantástica. Vou experimentar. Vou procurar o terceiro olho aqui, que eu não sabia que tinha aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus, eu nunca vi Deus. Mas eu acredito nele. Claro. Portanto, os cristais é a mesma coisa. Bom, aliás, estou a perceber então que isto se transformou-se, cresceu, não é, na sua vida tremendamente, e até lhe trouxe o amor. É verdade. Então como foi isto? Eu todos os anos fazia o Vilar de Perdizes. A feira Eu adoro o Padre Fontes. Sim. E um ano eu levei um estande que eu tinha 3.000 bruxas de penduradinhas e nas bruxinhas tinha recorte de Vilar de Perdizes. De repente eu ouço uma briga na porta, porque eu estava consultas também lá. Uma briga na porta do estande. Eu abro assim a cortina, olho e vi um homem bonitão.
Um homem a discutir. Não, eu tenho que ir embora, portanto eu sou atendido primeiro. E era aquela mulherada toda a brigar com ele, que ele parecia um galinheiro. E eu agarrei e disse, "Psiu." Pronto. Dali a pouco entra ele. Ele entra, senta-se na minha frente, olha para mim e diz, tu és muito bonita. Olha que tu és muito gira. Olha, não sei o que, não sei o que. Disse, olha, meu amigo, o senhor veio aqui para uma consulta. Desembucha, vamos embora, porque eu não vim aqui para ouvir elogios. Mas que você é muito bonita, você. Bem, Olha, eu li, até nem era para ele, era para o filho e para a nora, e eu falei tudo que eu tinha que falar, ele pagou a consulta, quando ele se levanta eu digo, senhor Sebastião, sim, pode me dar o seu telefone? gostou! Foi. E então, e depois telefonaram? 7 meses depois casamos, Ena! que é essa foto. Casei vermelho a Benfica, pá. Claro, tinha que ser diferente. Tinha que ser. diferente. Único casamento. Único casamento. Muitas relações, mas único casamento. Único casamento. Muitos namoros, não relações. Não nunca de viver juntos. Não. Não, mas casamento. Então, e passou uma vida, largos anos, sem viver com ninguém. O que é que o Sebastião mexeu aí dentro? Mexeu no cristal certo, foi? Ele Eu sabia... acho que sim. E fiz tiling. Não, e é fabuloso quando encontramos uma pessoa que tem seus defeitos, mas que, minha querida, a paixão com o tempo passa, o sexo com o tempo foi-se. Agora, se tu casas com uma pessoa que te entende, aceita as tuas rabugices, aceita as tuas neuras, tu não tens noção do que é a Simara. Eu sou mais chata do caneco. Eu a levanto, eu entro, quando eu chego no hall de entrada, eu digo, Sandra, faça isso. Simara, acorda. Sebastião, tens que buscar isso, não sei o quê. É um general... Eu começo a espingardar. E é preciso um homem muito especial. E ele tem uma paciência. Tem tanta paciência que está ali à espera para entrar. Faz favor, Sebastião, entra lá, como está, faz favor. Olá! Então temos aqui o cônjuge. Faz favor de sentar, muito obrigada. É tal e qual como ela está a dizer? Pior. Pior? Então. Eu diabo em pessoa. Então, mas mal entrou, catrapescou logo, como é que foi isso? Não, eu até nem... Mas já a conhecia? Não, conhecia da música, de ouvir Sim, cantar. mas nunca tinha estado não, assim. E nunca me interessou as feiras esotéricas, nada. Mas um amigo meu diz-me assim, vamos até a Vila de Paradiso. O que é que eu vou fazer a Vila de Paradiso? Vamos. Fui. Não sei porquê. Havia uma bicha enorme para o consultório dela. Uma fila? Uma fila, pronto. Uma fila para o consultório dela. E assim, aquilo deve ser bom. Tanta gente ali deve ser bom. Cheguei lá e disse, minha senhora, desculpe lá, agora sou eu, porque eu marquei por telefone. Não, já que estou a... o problema é vosso. Eu marquei por telefone. Começa tudo a discutir. Mas o que é que eu vou ali? Nada. Porque o meu filho tinha-me dito e a minha nora, levas uma fotografia a mim e vais lá qualquer a ver como é que vai correr a nossa vida. Nem foi por mim. Portanto, calhou. Calhou, portanto, foi o destino que encaminhou os passos. Foi. 13 anos passaram. E então? Uns momentos melhores, outros piores. Há mas pouco mais ele vezes. diz, 13 anos que parecem 15. Mas foi. Ela pede-me um telefone e eu digo que não. Disse-lhe que não, quando ela pediu o telefone? Não, até como é que eu depois falo com os meus amigos? E ela diz-me assim, não, o número. O número dou, agora o telefone dá. Muito bem. E depois, ela ligou-me no outro dia, porque eu não liguei. Ela é que me ligou no outro dia. Então ela é que teve que ir à luta. Depois foi É o filho da polícia. Passado um mês ou dois, foi fazer um espetáculo à Ilha do Pico e telefona. Estava numa igreja, digo uma igreja, tenho uma coisa para te dizer. O que é que foi? Queres casar comigo? Estás maluco ou quê? Estou assim um pedido de casamento à distância. E pronto, olha, tinha que ser. Porque eu nem tinha ideias de me tornar a casar. Tinha que ser, aconteceu. Desculpa, a história mais... A Simara só tem histórias extraordinárias. Tinha que ser. Então, mas não o conhecia, queria casar com ele? Não, porque a gente depois começou a sair. Pronto, tá bem. A gente depois, todos os fins de semana, a gente encontrava-se, claro. O primeiro encontro que ele veio ter comigo, trouxe o filho, a nora e a neta.
Portanto, era um Eu homem- pensei é um que eu homem ia de ter família. aquela Não, noite. é que se o meu filho não aprovasse, não havia casamento, não havia namoro para ninguém. Acho muito bem. Esta família tem que estar de Primeiro, acordo. o meu filho tinha que ter. Ia ser E a filha, também achou bem? Achou A sua bem, filha. adora A ele. É pequenina. Ela era tinha pequenina, 2 não, ela aninhos. era pequenina. E adora ele. Ou seja, o que ela não consegue de mim, ele está logo ali para dar. Tem que ser. Não tem que ser. E o filho dele é o filho que eu não tive. Ah, é? É. Ainda vínhamos falando agora no carro. Eu É uma boa adoro o meu enteado. É? É. Olha, tem graça, porque se calhar vamos ali à caixa de correio. Agora que vamos falar nisso. Olá, Simara. Pediram-me para dizer umas pequenas palavras sobre ti. Tu és uma mulher excelente, uma lutadora, uma guerreira, uma vida cheia de histórias. E eu tenho a sorte de poder ter entrado na tua vida e fazer parte dela. Assumiste o papel de minha mãe, coisa que me orgulha muito. Tu és o meu pai. E adoro-te. E as pessoas devem saber que tu és excelente, tens uma energia positiva. E transmites essa energia e fazes passar essa energia para os outros. Tens um gosto enorme de ajudar as pessoas sem pedir nada em troca, que é impressionante, até com os teus vídeos que fazes agora para o Facebook, assim que apareceu o Covid, para ajudares as pessoas a terem um melhor dia, uma melhor vida e encararem esta situação com mais positividade. E isso só mesmo uma pessoa como tu, uma pessoa linda como tu é que vai fazer isso. Quero agradecer por teres trazido ao mundo o tesouro da minha vida, a minha irmã, Simara Patrícia. Amo-vos muito, beijinhos grandes e até o próximo fim de semana. Então chora um e chora o outro. Como é que é isto? Ai, somos chorões. Há 2 coisas que partilhamos bem. 3. A família, o choro e o uísque. Tudo coisas boas. Tudo coisa Tudo boa. coisas boas. Então, Sebastião, tem um filho fantástico. O meu filho era modelo. Pois Bem, é, um qualquer rapaz coisa. bem bonito, é um rapaz bem bonito. Bom, não conhecia esta dimensão familiar, muito bonita, e estas declarações do... É filho, não é? É, Não é é enteado. filho, é não é filho. enteado, é filho. Pronto. Foi bonito. Bom, estamos agora todos a sair de um período, se é que não vamos voltar a entrar nele, que tem a ver com esta história da pandemia, do Covid. Tudo isto tem tido... com certeza impacto, não é? Na vida dos Sim. artistas. Há muitos artistas a viverem com muitas dificuldades. Eu não sei se a Simara estava com a sua vida com muitos espetáculos até isto acontecer. Não, Mas como terapeuta, como... Como terapeuta, perdi muito, porque há consultórios que eu não fechei, porque eu acredito que isso vai acabar, que eu não fechei, pode vir outras coisas, mas Vem sempre outra coisa. vem sempre outra coisa. O ano passado, em outubro, eu fiz as previsões para Sapo, que eu faço todos os anos, todos os meses, em vídeo, e lá está. A partir do 20 de março, haverá uma revolução no mundo que durará 3 anos. Foi o que a Simara antecipou? Exato. Eu escrevi, não tive nenhuma editora que quis editar, eu escrevi a história 2012 dos Maias, em que eu dizia, não é 2012, é mais adiante. E vai mexer, o mundo vai acabar, o mundo como conhecemos. Como Já conhecemos. está, já está. Já está. Já está. E o mais doloroso é que muitas pessoas se estão aproveitando dessa desgraça. Acha que sim? Acho. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer a Feira das Tasquinhas, em Rio Maior. E não permitiram que se escolhesse o stand sem antes pagar os 750 euros, que era cada stand. E então eu disse, puxa vida, é a primeira feira que há, né? E vocês já querem aí o dinheiro? Pô, tá bom, vá. E um mês antes mandamos o dinheiro. Ao 3º dia, o governo proíbe. Então houve uma reunião com os artesãos
que nós somos artesãos, para apresentar o que deveríamos fazer. E então haviam dito, vocês deixam tudo montado, quando o vírus acabar, voltamos a fazer tasquinhas. Eu disse, vocês estão doidos. Porque cada pessoa que tem um stand, são milhares de euros que estão ali. Nós não podemos deixar as coisas Claro, abertas. porque é investimento, faz parte do Faz parte, é nosso. património, não é? Exato. Então eu disse, olha, meus amigos, fazemos assim. Do valor total, desconta os 3 dias e depois fazem o estorno. Isso foi no dia 9 de março. Ainda não aconteceu nada. O presidente da Câmara se nega a dar, porque espera que o governo primeiro dê para ele depois pagar para nós. Ou seja, como ele, há muitos Claro. que se estão aproveitando. Claro, claro. E eu abri este espaço, segundas, quartas e sextas, no Facebook, em que eu falo com as pessoas e faço com que elas vejam que não é só elas. E dou saídas. E está a fazer consultas também no... Também faço consultas. virtualmente, Eu não é? outro dia, tantas mulheres me chamaram, e agora? Eu não tenho emprego, eu não tenho nada. E eu disse, vê o que tens em casa que tu não quer e põe à venda. E a gente que está se safando com isso. Ou seja, nós temos que redescobrir o caminho, não é? Temos que redescobrir o caminho. Nós não podemos dizer, eu sou atriz, agora ninguém me contrata, eu preciso de ajuda. Vai trabalhar? Com a idade que eu tenho, eu trabalho 18 horas ao dia? Ou seja, nós temos... Temos que descobrir formas Temos que ter um plano B. Tem o plano B sempre. Sempre o plano B, sempre. muito bem. Bom, estamos a terminar. Oh, Foi fantástico esta conversa, que realmente nós já nos conhecemos há muitos anos, mas É eu verdade. não sabia de todo, na tua história do elevador não sabia de todo. Minha mão, Simara Jacinta Marto, isto é uma história dos pastorinhos. esse livro tem 2 prefácios, o do embaixador plenipotenciário brasileiro, Dário de Castro Alves, e outra do Frei Lima. Cá que está, fez... este amigo. E Muito aí bem. tem as relíquias da Jacinta Marto, que são minhas, que as irmãs Clarissas me ofereceram. Estava para outra conversa. Já não temos, já não dava, ou seja, a sua abertura mental e a sua devoção está em muitos sítios. Em muitos sítios. É o que eu percebo em relação a isto. Nós somos Energia, não é? energia, nós temos... Isso aqui é um computador, que nós usamos uma 10ª parte. Há os que usam. Nós podemos fazer o que nós queremos. Isso é uma mensagem muito positiva para terminarmos.